Salve a todas e a todos, como toda terça-feira eu faço, falo sempre sobre algum tema da educação. Às vezes são temas mais, eu diria, gostosos até de falar, e outros são temas até pesados e áridos, como é o caso de hoje. Vou falar sobre violência nas escolas. E o Código do Consumidor, no artigo 932, inciso 5º, ele estabelece que o estabelecimento de educação que albergue alunos mediante o pagamento de mensalidade escolar são responsáveis pelo, pela reparação civil aos seus educandos. Isso significa dizer que é a denominada responsabilidade objetiva. Não precisa da causa para ter a indenização. Diferentemente, no caso aqui, fala, obviamente, instituições que recebam mensalidade. Porque, no caso do Estado, como infelizmente aconteceu lá com a Escola de Suzano, né, que é uma escola estadual, infelizmente, nesse caso, a indenização é feita pelo próprio Estado, com vários requisitos de apuração, inclusive, tanto dano moral como dano material. Né? E, mais recentemente, nós temos vivenciado, infelizmente, situações complicadíssimas, né? Morte também de professora, morte de aluno, é, é, e ao próprio Supremo Tribunal Federal, em ação específica, chegou a condenar, no caso a instituição particular, não o Estado, R$ 200 mil só de dano moral, né? E mais 2/3 do salário mínimo até chegar aos 25 anos de idade. Ou seja, há a responsabilidade objetiva e, para tanto, as instituições de ensino elas têm que, obviamente, fazer de tudo para que evite os problemas de ordem de violência. Né? No Brasil, infelizmente, é muito natural, depois de uma grande tragédia, vem uma lei, ou, como agora, um grupo interministerial para discutir o tema. Claro, não se pode ficar quieto e alguma coisa há que ser feita, né? Mas nem sempre a lei por si só resolve todos os problemas, se não tiver também políticas públicas voltadas para a capacitação do professor, os projetos pedagógicos das instituições, obviamente, contemplar o tema. Eu recordo até que a LDB sofreu uma alteração em 21, e criou, né, a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher. Mas, de fato, o assunto acabou sendo cada vez mais ampliado, né, eu diria, em relação ao problema, porque existem violência contra professor, contra trabalhadores da educação, também ao contrário, contra alunos, entre alunos. Quer dizer, é um problema que é grave, necessário ser enfrentado, com políticas públicas, obviamente, e uma discussão séria perante a sociedade. Né? Alguns dados deixam assim a gente abismado no Brasil, que eu vou falar daqui a pouco, mas de toda sorte que a escola não pode ser um local do medo. Né? A escola é um ambiente onde tem uma aprendizagem, tem a convivência, tem a sociabilização, tem uma série de coisas que a gente só obtém tendo na escola, mas há aí um grave problema. Né? O artigo 205 da Constituição ela coloca claramente que a educação é responsabilidade da família, do Estado e da comunidade. Né? Ou seja, a, a escola não é um depósito de aluno, as famílias têm que se envolver nos projetos, conhecer a escola e principalmente acompanhar o seu filho, da mesma forma que a comunidade no seu entorno ela tem a importância porque é uma escola ali instalada e como tal é um serviço público essencial e necessário e por isso que muitas vezes inclusive ao redor e no entorno das escolas a própria comunidade é beneficiada seja por atividades e assim por diante.
E, óbvio, professores, trabalhadores da educação, que têm que estar envolvidos nisso tudo. Né? É, tem alguns dados que me chamaram muita atenção. Né? Por exemplo, 10% das escolas brasileiras têm episódio de intimidação ou abuso verbal contra educadores, enquanto a média mundial é de 3%. Ao mesmo tempo, tem violências contra estudantes, é, e aqui percentualiza essa violência, né? Como bullying, 22%, agressão verbal, 7%, agressão física, também 7%, discriminação, 6%, furto e roubo, 6%, e roubo com assalto à mão armada, com 2%. Ou seja, claro que são vários os fatores, são complexos esses fatores, e o que é pior, com a pandemia, isso não arrefeceu. Pelo contrário, pós-pandemia, então, muitos problemas acabaram surgindo nas instituições de ensino. E aí vem diversas reflexões, mas uma delas nós poderíamos citar, obviamente, os filhos e os pais muitas vezes conviveram no espaço de casa, onde não estavam habituados semanalmente a fazer isso. Afinal de contas, tinha escola, os pais trabalhavam e, de repente, começou a ter um isolamento social. E o que é pior, uma grande deficiência em relação à oferta e à qualidade do curso, uma vez que, principalmente nas escolas públicas, às vezes não tinha equipamento para o aluno, às vezes o link não funcionava, os professores também não tinham o hábito do ensino virtual, não tinha conhecimento dessa nova técnica, e óbvio que na educação básica há uma dependência muito maior. E nesse período, inclusive, é um outro problema, né? Porque a escola, ao receber o aluno, ela começa a notar, e tem uma responsabilidade sobre isso, inclusive, de noticiar, inclusive, eventualmente, agressões, etc. Então, nesse período, até podia estar acontecendo agressões dentro do lar das pessoas, da residência das pessoas, mas a escola não tinha contato. E alguns fatores foram colocados, a professora Beatriz Barros, que é uma pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ela apontou algumas coisas que, depois da pandemia, se piorou. Né? Como, por exemplo, isolamento social, que eu acabo de falar. Né? Além disso, a exposição da violência, né? Imagina-se na residência o aluno convivendo com violência, passa quase que ser uma normalidade na vida dele, e isso é transmitido quando volta para a escola. Né? A tecnologia é um outro problema, porque a tecnologia acabou sendo muito utilizada e substituindo por outros espaços de convivência e tudo mais. Né? É, óbvio que todos esses fatores eles acabam atingindo realmente a escola. Né? Então, nós, durante um tempo, se falou muito violência contra professores, hoje já se fala violência contra as mulheres, e agora se fala com violência total, ou seja, atingindo a todos que estão numa comunidade escolar. Então, é um tema que precisa realmente ser tratado, e as instituições de ensino precisam criar um fórum permanente para monitorar essas situações, capacitar professores, capacitar os próprios alunos, e que a escola seja realmente um ambiente de paz, que é isso que se deseja num ambiente escolar. Muito obrigado, até a próxima terça-feira.